Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Atenção para esta informação. Nós, mulheres, somos os únicos animais dotados de um órgão destinado exclusivamente ao prazer. Essa maravilha da natureza chamada clitóris, uma estrutura não completamente conhecida até 1998, tem mais de 8.000 terminações nervosas, o dobro das encontradas na glande de um pênis. Ainda assim, muitas mulheres nunca experimentaram um orgasmo, ou seja, o item é original de fábrica. Agora só falta saber usar. Orgasmo é o tema de hoje do Sexoterapia. Esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. E ao meu lado, no primeiro episódio dessa segunda temporada, Ana Canosa, sexóloga, diva das redes e que deixou muitos ouvintes com síndrome de abstinência nesse último mês. Estamos de volta, Ana. Estamos de volta, 2020, muita gente legal mandando mensagem, mandando tema, sugerindo. Então eu também queria aproveitar nesse boas-vindas da segunda temporada do Sexoterapia, dizer que a gente está levando em consideração todas as sugestões. Às vezes a gente não vai conseguir fazer um programa específico da sugestão dos nossos ouvintes e ouvintes, mas a gente vai poder incluir, de repente, discussões dentro de outras temáticas que tenham a ver com as questões, as angústias, as curiosidades do pessoal que está seguindo sexoterapia. Estou muito feliz, 2020 promete. E esse é um tema recordista de pedido, né, Ana? Sempre, né? Orgasmo, como gozar melhor, como melhorar a relação, é sempre assim. Se você tem um pedido especial, pode mandar pra gente por meio do Instagram do Universal UOL. Manda um direct pra gente e a gente vai ficar sabendo de todas as suas vontades, né, Ana? Isso mesmo. Bom, e a convidada de hoje é uma especialista em orgasmos. Na mesa com a gente, a terapeuta orgástica Charlize Andrade. Tudo bem, Charlize? Olá, meninas, tudo ótimo. Menina, explica pra gente como é que é esse seu trabalho. Meu trabalho é maravilhoso, né? Trabalhar com orgasmo é uma delícia. Nossa senhora, delícia mesmo. Como que funciona isso? Conta um pouco. Então, eu trabalho com terapia orgástica numa casa que trabalha a sexualidade positiva feminina, que fica na Vila Madalena, se chama Prazerela. E dentro de outros trabalhos que a gente realiza na casa, acontece a terapia orgástica, que é um processo de encontro, né, da musa, que a gente chama, com ela mesma. É um processo profundo de autoconhecimento através do prazer, através do orgasmo. Tá, mas na prática, o que é? Chego lá, tiro a minha roupa e você orienta os caminhos? O que vai? Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu anotar aqui o endereço. Tô brincando. Pode anotar. Não é assim, né? Então, a mulher chega, né? Tem todo um ambiente extremamente acolhedor, a própria casa é muito acolhedora. Ela vai tomar um chá, ela vai fazer alguma coisa, vai ficar no jardim. E aí, depois disso, chega o momento da sessão. A sessão tem 2 horas de duração. O primeiro momento é um espaço de conversa, né? Então, eu vou entender como é que essa mulher chegou até a casa, qual é a busca dela, né? Qual é a relação dela com a sexualidade, com o corpo. E, a partir disso, eu vou desenvolver uma prática corporal, que normalmente envolve ou uma técnica de respiração, ou alguma outra prática, ou a massagem em si, né, que é a principal ferramenta que a gente utiliza. E aí, dentro da massagem, tem alguns passos que a gente trabalha, né, que envolve toque sutil, envolve toque no genital, envolve toque na área G. Então, a gente vai vendo de acordo com a necessidade de cada uma. Vamos lá. Ponto G, por exemplo. Essa área é inexistente no meu corpo, ou pelo menos ao toque, eu não tenho resposta ao ponto G. Para quem não sabe, né, o dito ponto G seria uma elevação ou uma área dentro do canal vaginal, nos primeiros 2/3 do canal, na parte anterior. Então, se você está de pé assim, você vai colocar os 2 dedos em forma de gancho por dentro da vagina, sentido abdômen. Então, a ideia seria que as mulheres
ou algumas mulheres, teriam essa área mais sensível, a ponto de você poder ter maior excitação quando essa área é tocada. Na comunidade científica é muito controverso, né? Porque alguns autores acreditam que o tal do ponto G, ou essa área, na verdade, é uma parte das terminações do clitóris, ou da anatomia do clitóris interna, que estaria, nessas mulheres, mais próxima à parede vaginal. E, portanto, algumas mulheres teriam esse toque, responderiam à excitação esse toque. Outras mulheres teriam essa anatomia um pouco mais para dentro, né? Não tão superficial e, portanto, não sentiriam. A pergunta que eu te faço é, nessa sua experiência, todas as mulheres respondem ao toque no ponto G? Não são nem todas as mulheres que a gente aplica essa técnica especificamente. Então, a ideia, primeiro, é dentro de um processo de desenvolvimento, porque a terapia orgástica é um processo de desenvolvimento. Ok. Né? Então, numa primeira sessão, a gente nunca vai fazer a massagem na área G. Porque primeiro a gente quer despertar o corpo, a gente quer levar a atenção dessa mulher para o corpo dela, criar essa reconexão com o corpo mesmo. Né, para depois, se houver necessidade, então uma pessoa que tem vaginismo, uma pessoa que tem algum trauma de cirurgia, às vezes, na região, aí a gente vai trabalhar a área, mas primeiro a gente vai despertar o corpo. Então, as mulheres que eu tenho experiência de ter trabalhado a área, responderam bem. Até porque não é só a área que a gente trabalha, né? É o corpo inteiro. A ideia é que o orgasmo seja de corpo inteiro, certo. E não um orgasmo localizado só na vulva, ou só na vagina, ou só no clitóris, uma coisa localizada, não é isso. Ok. E muitas mulheres procuram isso. Ana, como é a sua experiência no consultório? A queixa da falta de orgasmo, da dificuldade de chegar a um orgasmo é comum? É bastante comum, né? Entre as queixas de disfunções sexuais femininas, é a segunda mais comum atualmente. Então, a primeira é inibição de desejo sexual hipoativo, ou transtorno do interesse / excitação sexual feminina. É vamos dizer, a primeira queixa. E a segunda queixa é o transtorno do orgasmo, né? Para as mulheres que têm alguma queixa sexual específica que a gente entende como disfunção. É curioso porque a gente vai ter motivações diferentes para essa queixa. Então você tem desde pessoas que não conhecem absolutamente a sua resposta sexual e a sua anatomia, e que ficam tentando, por exemplo, reproduzindo um comportamento sexual bastante bem básico, baseado na penetração, sem estimulação e sem encontro, sabe? Sem a pessoa estar de fato excitada. Então, por falta de conhecimento corporal. Então, aquela velha ideia sobre o orgasmo, a mulher tem que ter orgasmo com penetração, né? Que ainda é muito forte esse mito, que é por falta de conhecimento sobre o que é um orgasmo e as possibilidades de você atingi-lo. Faz sentido na questão da realidade, de como chega mesmo, né? Então, eu acho que tem uma parcela da população que negligenciou seu corpo, que entendeu o sexo de uma maneira muito baseada no prazer masculino, que não tem conhecimento. Então, é uma questão comportamental. Quando você mostra ou até explica, às vezes até a questão muda, né? As pessoas conseguem talvez ter mais criatividade, mais curiosidade, muda o comportamento e começa a ter orgasmo. Então esse é um grupo. Tem grupos de mulheres que têm experiências iniciais negativas. Então as primeiras experiências sexuais são muito importantes para quase como construir um mapa do nosso erotismo na nossa cabeça. Esse mapa, ele tem uma relação entre o cérebro, o sistema nervoso autônomo, que vai dar essas reações que a gente tem, que são as reações de rubor, batimento cardíaco, de excitação. Então, é que vai compreender toda essa relação dos nervos, né, que vão, inclusive, chegar ali nos genitais. Então, o cérebro, o sistema nervoso, então os nervos, né, e a questão genital, de modo geral, que vão ficar sendo retroalimentadas. Se você tem uma experiência sexual ruim, você registra isso não só como uma questão emocional, psicológica, como a gente fala, mas você registra isso quase de maneira biológica. Porque dependendo dos hormônios, ou neurotransmissores, ou substâncias que você descarrega no momento de você estar no engajamento sexual, positivas ou negativas, isso vira um registro.
E a partir desse registro, você pode o tempo todo ficar muito defendida para possíveis encontros. Porque antes do orgasmo vem o prazer. Antes do prazer vem o sentir. E se essa mulher não está conectada com o sentir, não tem chance dela ter um orgasmo. Gente, e para além dessas questões traumáticas ou de um problema físico ou psicológico, eu acredito que também tenha um momento, né, muito bom que a gente está vivendo, enfim, e nesse caso já há algum tempo, da descoberta da possibilidade do prazer feminino, né? Que eu lembro que quando eu estava fazendo meu TCC, isso, né? Décadas atrás, eu estudei, o meu TCC foi sobre como o sexo era tratado na revista Cláudia, desde a fundação da revista. Então, naquela época, a revista estava fazendo 60 anos. E aí tinha os consultórios sentimentais lá da revista da década de 50, e que essa era uma descoberta. As mulheres, assim, estavam começando a perceber que elas não sabiam, muitas vezes, o que era o orgasmo. Exatamente. É verdade. Não sabia o que era. Perguntava para a consultora, que na época era Carmen Silva, não sei se vocês se... Eu não lembro. É muito... Bom, não é da sua época, mas ela é histórica, assim, nesses consultórios sentimentais. E perguntava, o que é o orgasmo? Como saber? Eu deveria querer ter isso? Gente, é muito recente. É assim, enfim, 70 anos, 80 anos. Mas é muito recente, né? Provavelmente nossas avós não viviam com a expectativa ou não faziam sexo com a expectativa de ter um orgasmo. Né? Jamais. Na verdade, a mulher era colocada como objeto de prazer do homem. Exatamente. O sexo era para o homem. A mulher estava ali só servindo. E para a reprodução. Né? E se a gente tem, por exemplo, um orgasmo, né? O orgasmo é uma força extremamente poderosa de confiança, inclusive, porque por toda a descarga de hormônios que a gente tem, de neurotransmissores e de substâncias. Então, a endorfina, por exemplo, ela é muito potente. Ou seja, se você é uma mulher que tem orgasmos, a chance de você sair dessa experiência de orgasmo é mais poderosa, mais empoderada, mais confiante, vou para a vida, isso é muito poderoso, gente. É muito, as pessoas não têm noção disso. Exatamente. E uma das recomendações que a gente dá no final da sessão é que a pessoa não tome nenhuma decisão nas próximas 72 horas. Olha isso! Vai sair, vai... Porque às vezes a pessoa sai querendo, né, resolver a vida, ligar pro ex, quer resolver, quer... Não. Calma. 72 horas você é sua, fica vivendo esse momento, né? Deixa o corpo integrar. Depois desse período, se a vontade continuar, aí você faz. Justamente por causa desses hormônios. Eu quero chamar a atenção também, assim, quando a gente está falando, por exemplo, de um grupo de mulheres com essa coisa da experiência traumática, essa experiência traumática, ela não é só concreta da relação sexual, do estupro conjugal, do abuso sexual ou da repressão familiar. Ela é também uma experiência de não reforço e legitimidade. Então, se, por exemplo, eu começo a minha vida sexual com uma pessoa que não está nem aí para mim, ou que não faz essa referência do meu prazer, eu não estava preocupado, ou que começa a fazer uns comentários nada a ver sobre o meu corpo, sobre, como assim você deu para outra pessoa, como assim você não era virgem, sei lá, qualquer coisa dessa natureza, isso também é registrado de maneira negativa. E algumas mulheres trazem esta história no corpo, sabe? Marcada no corpo. Tem também a repressão religiosa, né? Também. Então também passamos por aí, de mulheres que são completamente reprimidas pela religião. Que é o terceiro grupo, de mulheres que... A história do prazer para essas mulheres... Prazer não é uma palavra que faz parte, né, do dicionário dessa mulher. Quer dizer, como assim eu posso ter prazer? Como eu mereço ter prazer? A minha coisa é do dever, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Então, a mulher é muito criada para o dever, ou foi muito criada, ainda é. E, às vezes, a religião ela vai tentando também, né, contornar e ela dá muito foco ao dever e pouco foco ao prazer de estar no mundo. Né? Exatamente, dependendo da religião, sim. Então, acho que tem esse grupo de mulheres que não lidam bem com prazer. E um quarto grupo de mulheres, que eu diria que tem dificuldade de ter orgasmo, que são as mulheres que têm muita distração cognitiva, que é você não conseguir focar na experiência sensorial.
Então, eu acho que as mulheres, de alguma maneira, pelo próprio registro de aprendizado, pela própria realidade do mundo, né, do mundo que a gente vive, a nossa cabeça funciona o tempo todo. Então, você vai para a experiência sexual e, às vezes, você está ali num grau de excitação e, de repente, te invade um pensamento. Tem mulheres que são mais controladoras. Essas mulheres têm mais dificuldade de se abandonar para o prazer. Então, também tem isso. As mulheres têm mais distração cognitiva, porque elas estão o tempo todo muito ligadas em tudo, né? Já aí soma isso com essa coisa do eu tenho o direito de ter prazer, que eu estou fazendo aqui. Então, porque ela precisa ter um significado de prazer importante para estar ali, né? E aí distrai e aí não consegue aproveitar a experiência. Essa questão da distração, quando a mulher também está se sentindo muito pressionada para ter um orgasmo, é aquilo, é puxar um fio da tomada, né? Porque aí imagina, ela tá sentindo prazer, tá acontecendo a carga orgástica para ter, enfim, uma descarga. Só que aí, quando ela chega no clímax, ela pensa, vou ter um orgasmo. E aí, o orgasmo vai embora. Não vai ter mais. Você vai ter que criar uma nova carga. Deixa eu dizer, eu tenho ódio disso. As colegas que estão escutando vão entender que você tá assim, né? Já tá lá, nossa. Já é espirro, não é espirro? Não, eu sempre acho que o orgasmo é que nem espirro, né? Você vai, depois... Atchim, aí você tem às vezes um espirrinho, às vezes um espirrão. Muito bem. E às vezes passa. E quando passa que você não consegue ter? É insuportável. Tava né? Quase, né? Então, de vez em quando isso acontece. E às vezes não é nem pela distração. Às vezes, se você está tocando, principalmente quando você está com parceiro ou parceira, que o movimento do outro muda. Então, você está ali num determinado movimento e, de repente, você está subindo sua excitação e, de repente, muda. Aí você fala, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? É difícil. Vamos lá, gente. Olha, muita história hoje. Vamos começar com os nossos casos? Vamos lá. Se você não se lembra mais, vamos relembrar. Aqui no Sexoterapia, a nossa conversa é guiada por casos reais, apurados pela reportagem de Universa. Hoje você vai ouvir a história de 3 mulheres que lidam de maneira diferente com o prazer e com o orgasmo. Manda casos. Vamos começar com a Mariana, 37 anos, engenheira de Porto Alegre. Eu tinha uns 30 anos quando comecei a ejacular durante o sexo. No início, eu fiquei um pouco assustada, não sabia o que estava acontecendo. Mas depois de pesquisar muito sobre o tema, eu vi que, apesar de raro, aquilo era normal. E, depois de um tempo, eu comecei a ressignificar alguns episódios da minha adolescência. Eu lembro de uma vez que eu estava ficando com um cara em uma festa, eu era virgem ainda, e depois de uns beijos mais quentes, eu percebi que o meu vestido estava molhado. Achei que o cara tivesse gozado, não tinha entendido o que tinha acontecido. Outra situação foi um dia que eu me peguei com um cara dentro de um carro, a gente não transou nem nada, mas eu deixei o banco encharcado. Teve uma vez que o cara estava me chupando e achou que eu estivesse fazendo xixi. Esse cara estranhou bastante. Mas, em geral, eles piram, ficam loucos. A maioria nunca viu e se empolga muito. E agora eu também curto bastante isso em mim. É um diferencial. Risos. Adorei. Muito bom. E que legal que ela lidou bem com isso, né? Porque muitas mulheres se traumatizam com isso também. Então, a mulher tem uma facilidade para ejacular. Ejacula, de repente, o cara tá fazendo sexo oral, ele pode dar um piti, já aconteceu. Já tem de mulheres que aconteceu isso. E aí dá um piti, porque acha que é xixi, e a mulher prende. Gente, mas vamos começar do começo. O que é isso? Ejaculação feminina? Isso é real? Vamos falar, então, de maneira científica. Como é que está essa questão? Sim, parece que existem mulheres que têm a capacidade de emitir em jato um líquido, ok? Da uretra. Muito bem. Ah, é da uretra. É da uretra. E esse fenômeno não é muito bem explicado ainda, tá? O que a gente tem como registro de estudos? Que algumas mulheres, neste líquido, que é um líquido mais branco, assim, um pouquinho branco, mais leitoso, teriam resquício de líquido prostático, que, portanto, vem de uma glândula chamada glândula de Skinner, que nem todas as mulheres têm. Tá? Então, este líquido conteria
substâncias assemelhadas ao líquido da próstata masculina. Por isso que dizem que talvez a glândula de Skinner na mulher seja quase correlata à glândula prostática no homem. Quase correlata. Tudo bem? Então, esse seria um grupo. Outro grupo de mulheres foram encontrados, num outro estudo de 2015, foi encontrado um pouco de urina, de substância da urina neste líquido, para além do prostático. Então, parece que tem algumas mulheres que ejaculam, e eu estou colocando bem entre aspas, por quê? Porque na urologia, por exemplo, o fenômeno da ejaculação é masculino. Então, muitos urologistas não concordam com este termo. Quem ejacula é o homem. Até agora, anatomicamente, existe um fenômeno assim. Então, se isso vai ser chamado de ejaculação feminina no futuro, do ponto de vista científico, nós não sabemos. Mas o fato é que sim, existem mulheres que emitem este líquido em jato, algumas com um determinado tipo de líquido e outras com outro. Agora, uma coisa importante, assim, eu escuto muito na mídia, né, o fenômeno da ejaculação agora, como se ele fosse a garantia de um hiperorgasmo, sabe? Então, assim, olha, você vai ejacular e você vai ter um orgasmo incrível. Então, assim, muita calma nessa hora. Porque nesse estudo que eu li, a autora ela fez um comparativo de vários estudos. A gente chama isso de revisão sistemática. Você pega todos os estudos em revistas científicas bem pontuadas, vê quais os estudos e você vai, né, fazendo uma leitura desses estudos. Então, por exemplo, não havia nenhum que tratava sobre, que associava maior prazer de orgasmo à mulher que tem ejaculação do que à mulher que não tem. Então, o fato de uma mulher ejacular, até onde eu sei do que eu li, não significa que esse orgasmo é mais intenso ou que esse orgasmo é mais prazeroso do que para aquela mulher que não tem. Exatamente, então Ana, tá bom. porque Ela senão que é a gente... nossa terapeuta Sim, orgástica, tá Vê dando isso. aqui... Charlize, como é que é? Quantas pessoas você atende por dia, mais ou menos? Quantas mulheres? No máximo 6 mulheres Até por dia. 6 mulheres por dia, que Isso. necessariamente... De segunda a sábado. tem Então eu tô orgasmo. curtida no orgasmo. Gente, essa mulher, Ali- ela vai produzindo orgasmo nas pessoas. É muito Já maravilhoso pensou essa esse trabalho profissão? dela. Eu tava achando o meu uma muito geradora incrível de dela prazer. demais. Né? Gente, onde esses orgasmos levam, né? Eu acho que isso é muito legal. E assim, voltando para a ejaculação, não tem que virar mais uma obrigação. É isso né? aí. Eu acho que isso é importante a gente salientar. Não é mais uma obrigação, agora eu tenho que ejacular porque eu vou ter um orgasmo maior. Não. A ejaculação é uma resolução do corpo para o prazer que ele está sentindo naquele momento. É um resfriamento do corpo. Ponto. Né? Se a pessoa tem facilidade, ótimo. Muitas mulheres têm a vontade, prende, porque muitas vezes no sexo, durante o sexo ou durante a masturbação, vem uma vontadezinha de fazer xixi. E como sai pelo canal da uretra, a pessoa acha que é xixi. Que fez xixi. Só que não é. Então é um líquido que não tem cor e não tem cheiro. Não é xixi. Às vezes tem resquícios de xixi por passar pelo mesmo canal, mas não é xixi. Interessante isso, quer dizer, então não é nada relacionado que possa ser comparado com a ejaculação masculina, porque o orgasmo masculino normalmente é associado à ejaculação, certo? Exatamente. Então, quer dizer, são fenômenos diferentes ou similares. E assim, dentro do universo masculino também... Diferentes ou similares? Eu acho que são diferentes. Mas olha só... Vamos lá. A ejaculação masculina, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de emissão de sêmen para a procriação, certo? Certo, claro. Então, beleza. O orgasmo, ele não tem o propósito, ele acompanha a ejaculação masculina. Então, com frequência, os homens têm a sensação de orgasmo junto à ejaculação. Mas isso também pode estar dissociado. Então, um homem pode sentir orgasmo sem ejacular. Tá? Tanto que no Tantra, eles inclusive fazem esse tipo de treinamento para, inclusive, continuar a relação. Então, eu posso sentir aliás, tem homens que dizem que até têm orgasmos múltiplos. Exatamente. E também tem o orgasmo seco para o homem. Isso. Né? Que é um orgasmo não ejaculatório. Sem ejaculação. Se fala muito sobre orgasmo clitoriano, orgasmo vaginal. Isso existe e as sensações desses orgasmos estimuladas nessas diferentes regiões do corpo, elas são semelhantes ou
são muitos orgasmos diferentes, assim? Olha, hoje em dia a gente tende a entender o orgasmo como um fenômeno. O orgasmo é um fenômeno, ponto. A maneira que você vai atingir o orgasmo é que pode ser diferente. Né? E para cada mulher essa experiência vai ser muito única. E para cada mulher essa experiência pode mudar. Então hoje pode ser um jeito, amanhã pode ser de outro. Até porque a gente tem todas essas possibilidades. A real é, 1/3 das mulheres conseguem ter orgasmo com penetração. Só penetração, sem estímulo clitoriano. E mesmo assim, alguns autores acreditam que essas mulheres que têm orgasmo com a penetração, de alguma maneira essa relação sexual estimula o clitóris, mesmo que na parte interna do clitóris ou externa, dependendo da posição. Agora, tem outras mulheres... Então, como é que você explica, por exemplo, uma mulher tem uma relação, um orgasmo com estimulação anal? Sem estar tocando de alguma maneira o clitóris. Porque, de fato, existem terminações nervosas que podem facilitar isso. Então, a gente tem o orgasmo e maneiras diferentes de obtê-lo. Sendo que a estimulação clitoriana é a mais facilitadora para a maioria das mulheres. E assim, mesmo dentro dos orgasmos, tem platôs, né? Então a gente tem diversos platôs de orgasmo. Não dá pra gente se apegar num orgasmo e, eu quero ter aquele orgasmo que eu tive daquela vez. Não. Pode ser que venha um orgasmo diferente, pode ser que desperte de uma outra forma. E isso que você falou sobre, né, o orgasmo clitoriano, muitas vezes na penetração também está passando ali pelos bulbos do clitóris internamente e o prazer pode vir daí também. Agora, o prazer da penetração anal é porque o ânus realmente tem muitas terminações nervosas, né? Então, também é uma área de extremo prazer que a gente ignora por tabu, por uma série de questões. E muitas mulheres vão gostar e outras não. Exatamente. Cada corpo é único, eu nunca vi um corpo igual. Não, e a Ana falou 1/3 das mulheres que conseguem ter orgasmo com a penetração, né? E é coincidentemente uma pesquisa do Prosex, o Projeto de Sexualidade do Hospital das Clínicas da USP, diz também que 1/3 das mulheres, também o mesmo número, nunca chegou a um orgasmo. Nem com penetração e nem com masturbação. Isso é uma tristeza, né? É o caso da Elaine, empresária de 46 anos, São Paulo. Manda casos. Quando eu era mais nova, não entendia por que as pessoas davam tanta importância ao sexo. Sempre achei muito gostosinho, mas nunca tive aquela sensação de um vulcão em erupção, nada disso. Só depois de adulta eu percebi que eu não entendia porque eu nunca havia tido um orgasmo. E não tive até hoje. Esse fato influenciou bastante a minha vida sexual. Eu sempre me sinto meio inadequada. Eu finjo orgasmos para os caras não perceberem. O meu primeiro casamento acabou por causa disso. Eu não tinha muita vontade de transar, porque eu não via muita graça naquilo, e o meu ex não entendia. Eu sempre persegui essa sensação. Uma vez comprei um massageador de borboletinha, que minhas amigas falaram que era só colocar no clitóris para ter orgasmos múltiplos. Sabe o que aconteceu? Eu dormi. Acordei de madrugada com a borboletinha completamente derretida no meio das minhas pernas e só uma asinha lá tremendo com dificuldade porque esquentou demais. Foi tragicômico. Eu fiz diversos tipos de terapia, realizei diferentes tipos de fantasia, já testei tudo quanto foi tipo de vibrador, tudo quanto foi posição sexual. Já transei com homem que eu amava, que eu não amava, homem com pênis grande, pequeno, grosso, fino, tentei de tudo, mas não adianta. Pra mim, transar é gostosinho, e só. É frustrante demais, mas já me conformei. Já se conformou, gente, ela pode se conformar. Muito comum isso. Às vezes chegam mulheres lá falando assim, eu acho que não é pra mim ter orgasmo, né? Vai ser sempre o prazer do outro mesmo, eu sinto prazer em dar prazer, então tá tudo certo. Depois eu vejo, isso não é importante. Mas e aí, dá pra essa mulher ter orgasmo? Dá, claro que dá. Toda mulher pode ter orgasmo. Então, eu acho que teoricamente dá, mas eu também já encontrei mulheres em situações assemelhadas, né? E a gente também tem que pensar que existem alguns tipos de problemas físicos que podem acometer as mulheres e atrapalhar e dificultar
essas mulheres atingir o orgasmo. Então, a gente tem, por exemplo, doença inflamatória pélvica, endometriose, cisto, fibrose. Então, tem alguns tipos de situações, algumas situações neurológicas. Clitóris pequeno pode atrapalhar um pouco. E existem hoje em dia também alguns outros tipos de trabalhos coadjuvantes, né? Para além de uma terapia orgástica que faz essa pessoa se conectar ao corpo, porque muitas vezes ela está tentando, mas está tentando como? Tipo, eu vou ter um orgasmo, sabe assim? Não sei, essa mulher especificamente, ela teve vários tipos de possibilidades, né? Com o cara que gostou, com o cara que não gostou, com o vibrador, etc, etc. Então precisa ver como é que ela entra em contato com o corpo dela. A gente não sabe. Agora, por exemplo, a fisioterapia pélvica, ela pode ajudar a mulher a entender as contrações musculares, né? Da musculatura vaginal e pélvica, para tentar fortalecer o orgasmo. Tem possibilidade, por exemplo, existem estudos com o sildenafil, que é o princípio ativo de medicações para ereção. Porque o que a medicação para ereção faz? Ela ajuda na concentração de sangue. Então, parece que algumas mulheres, elas têm o entumecimento do clitóris, que aliás é uma palavra bonita, né? Eu Você adoro fala essa assim, palavra. eu estou entumecida por você. Não é muito, né? Em vez de falar que eu estou molhadinha, se eu estou entumecida. Então, assim, o entumecimento do clitóris pode ficar mais forte, né? Tipo, maior concentração sanguínea com o uso dessa medicação. Então, a gente tem que ter... assim, tem algumas mulheres que, infelizmente... tem até estudos que, que dizem que de 10% a 17% das mulheres nunca vão ter um orgasmo na vida. E isso, obviamente... Sem passar pelas mãos Pela da terapia orgástica. Claro. Mulheres... São estudos que não estão predizendo que todo mundo não pode ter. Só estão dizendo que... Não terão. Pela realidade da população hoje. Para vocês terem uma ideia, a disfunção de orgasmo, ela incide de 20% a 50% das mulheres no mundo. No Brasil, 29% das mulheres, ou seja, cerca de 30% das mulheres no Brasil não têm orgasmo. Dessas 30%, essa mulher que vai experimentar tudo e não vai conseguir é a minoria da minoria da minoria. Como é, Charlize? Conta pra gente. Todo mundo, todas as mulheres que você atendeu com essa queixa, conseguiu chegar a um orgasmo? Conseguiu chegar no orgasmo. Mas normalmente numa primeira sessão, ou às vezes você precisa de mais de uma? Às vezes precisa de mais de uma, Já aconteceu né? em uma sessão só não ser Exatamente. Possível. E assim, o que a gente faz muito é tirar a expectativa dessa pessoa também, né, no início. Então, para ela entender que ela não tem que chegar no orgasmo, que o orgasmo é uma consequência natural, mas que todo o processo é muito mais importante. Então, o processo dela se despir, dela tá ali vulnerável, de não ter o outro, né? Então, ali não tem uma preocupação com o prazer do outro, é só ela recebendo. E o quanto muitas vezes isso também é difícil para ela receber. Né? O quanto ela também não está muito preocupada com a performance. Quando ela chega num lugar que não tem performance, é só ela e o corpo dela, ela tem que entrar em contato com esse corpo. E aí o que vem é muito importante. Muitas vezes vem o orgasmo, muitas vezes ela percebe a quantidade de travas que ela tem no corpo. E aí é necessário mais sessões para que ela consiga desbloquear. Então vamos lá, olha só. Fatores psicogênicos da disfunção de... Então, a gente vai diferenciar a mulher que nunca teve um orgasmo, que a gente chama de anorgásmica, da mulher que tem dificuldade de ter orgasmo, né? Que a gente chama de disorgasmia. Quer dizer, tem mulheres que têm mais dificuldade, demoram mais tempo para se excitar, etc. Então, quais são os fatores físicos, né? Psicogênicos, né? Quais são os fatores físicos? Fatores vasculares, problemas neurológicos, hormonais ou musculares. Além disso, ansiedade, depressão, questões relacionadas à autoestima, né? E aí a gente já vai entrar numa outra questão, nas questões mais psicogênicas. Então, autoestima, possibilidade de sentir prazer, né? Autoestima sexual, capacidade de se estar no momento, né? De se relacionar, todo o histórico que a pessoa tem em relação ao seu mapa, né? Erótico, genital e físico. Então, vários fatores podem estar influenciando essa mulher não conseguir ter a experiência do orgasmo. Eu ia voltar aqui na comparação com o homem, porque a gente não escuta homens com essa queixa de não conseguir ter orgasmo, né?
Acontece isso? É mais raro? O orgasmo, será que nós penamos um pouco mais, porque nós temos toda essa potencialidade orgástica, mas também é mais complexo o orgasmo feminino? Ou simplesmente os homens não falam, que muitas vezes não conseguem chegar ao orgasmo? Não, eu acho que a incidência de transtorno de orgasmo em homem é muito baixa. De fato, os homens têm mais facilidade de ter orgasmo que as mulheres. Porque é mais fácil. Onde está a rede neuronal nos genitais masculinos, dos nervos? Ela está ao entorno da glande, boa parte dela. Não tanto no corpo do pênis, né? Mas boa parte na glande. Se você tem uma relação sexual que é com penetração, a facilidade desse homem ter orgasmo é muito grande. Se você tem uma mulher que tem um clitóris que precisa de estimulação, a dificuldade já está real ali. Então, se você basear a relação sexual só na penetração, com pouca excitação feminina e com pouca estimulação clitoriana, está aí boa parte da dificuldade das mulheres ter orgasmo. E os homens, enfim, já num sexo convencional, sem muita dedicação, sem muito tempo, sem nada, já consegue aquele estímulo na glande. Até pela permissão social ao prazer. Exatamente isso. Então, os homens são estimulados muito desde pequenos, né, da infância, e as mulheres não. As mulheres são reprimidas desde a infância. Então, tem uma diferença aí muito grande já nesse ponto. Os homens são estimulados e as mulheres não. Exatamente. Agora, você veja, por exemplo, os homens, tirando a experiência de alguns que fazem treinamento tântrico, não conseguem ter orgasmos múltiplos. As mulheres conseguem. Mas eu tenho muita curiosidade de saber orgasmo múltiplo. Orgasmos múltiplos são orgasmo, sei lá, você tem 2, 3 orgasmos durante uma relação sexual que podem ser um espirrão e um espirrinho e são orgasmo múltiplo, ou são orgasmos tipo, sei lá, 40 orgasmos, tudo um atrás do outro e um maior que o outro. O que é isso? Eu quero saber se eu tenho isso ou não, gente. Preciso dessa classificação. Isso, você pode ter orgasminhos e orgasmões, né? Dentro de uma mesma relação, dentro de um mesmo orgasmo. E sei lá, 2, 3 já configura múltiplos? A caracterização é assim, porque na resposta sexual, depois que a gente tem uma fase que chama fase de resolução. A fase de resolução ela é pós-orgasmo. Ela é, inclusive, a fase em que os genitais eles vão voltando para o seu estado anterior, seu estado de antes da excitação. A fase de resolução masculina é grande. Por quê? Porque o pênis perde a ereção e para este pênis se recuperar, ele precisa de tempo. Você tem 20 anos, essa recuperação é rápida. Você tem 70... Depois de algumas semanas. Depois de uns meses. Então rola ali, né? Sem ajuda de medicação, rola um tempo para esse corpo se recuperar. É que nem você correr uma maratona aos 30 anos e correr uma maratona aos 70. O corpo leva mais tempo para ficar disponível de novo. Então, é nesse sentido. A fase de resolução feminina é curtíssima. As mulheres quase não têm uma fase de resolução muito longa. O que dá a possibilidade da mulher ter um orgasmo e, se continuar excitada, ter outro orgasmo, outro orgasmo, outro orgasmo. Então, tudo vai depender dessa manutenção aí da excitação feminina pós o primeiro orgasmo. Quando você percebe assim que, agora tá incomodando, para porque já deu, já gozei, já tá. Se você persistir um pouquinho naquela sensação... Ou sair um pouco de um tipo de estímulo, né, e depois voltar, porque assim, você vê, o clitóris e o pênis tem 8.000 terminações nervosas. Só que olha o tamanho da glande do pênis, que seria a cabeça do pênis, e olha o tamanho do clitóris. Ou seja, o clitóris tem as mesmas quantidades de terminação nervosa e tem 50% mais de intensidade. Você porque diz ele é a glande do clitóris. Porque é um órgão muito menor. Gente, todo mundo precisa agora parar de ouvir o podcast por 1 minuto apenas e dar um Google para ver o que é o clitóris, aquela estrutura anatômica que a gente está falando, né? Que as mulheres não sabem da glande do clitóris, que é o que a gente vê externamente. Isso. Mas, como a gente disse lá no começo do episódio, já se descobriu, já se descreveu, já se dissecou o clitóris e é uma estrutura
grande, né, Ana? De Parece 10... um Y ao contrário, né? Isso. Um Y ao contrário, exatamente, gordinho, que tem 10 centímetros, é isso mais ou menos? É mais ou menos isso. Em média, parece aquele tamanho? ossinho do frango. Do frango. É uma É. gracinha, gente. É tão super simpático. fofo. Agora, ele é muito sensível. Por isso que, às vezes, na relação, às vezes você está tocando o clitóris de um jeito, aí começa a incomodar de outro. Então, não é tipo botão, que você vai lá e aperta. Uhum. E isso é importante, inclusive, para as pessoas que fazem relações com outras mulheres, que têm mulheres, ou outras mulheres, ou homens. Não é assim tão fácil. A própria mulher tem que ir dando a referência de como ela está sentindo aquilo. E primeiro que ela tem que ter abertura para dar esse feedback, né? Porque muitas mulheres simplesmente calam e fingem que é mais simples, né? Então, ter esse espaço para poder conversar, entender que o sexo é uma dança, né? É uma exploração do corpo do outro. Então, você tá ali conhecendo aquele corpo, não tem uma regra, né? E o estímulo do clitóris, ele é feito de uma forma muito errada. Né? As mulheres, elas empurram a glande do clitóris para dentro para se autoestimular, ou colocam o vibrador na glande do clitóris. É muito estímulo para a glande. Não é assim que se estimula o clitóris. Como que é? É na Charlize? estrutura clitoriana. Então não é na glande, é na partezinha de cima, que também é clitóris. Só que é isso, né? Como os estudos são muito recentes, a gente só sabia que clitóris era glande, fica todo mundo ali. E aí dá uma aflição insuportável. Não é a aflição que dá pra você passar e chegar num novo platô de prazer. É uma aflição que, pelo amor de Deus, sai Tira a mão daí. daqui, é isso mesmo. É. E é muito curioso, né? Que você pode ter essa experiência, você pode fazer essa experiência. Você pode usar, por exemplo, um vibrador e, sei lá, assistindo, sei lá, Discovery Channel, sei lá, qualquer coisa assim, nada a ver. Se você colocar um vibrador no seu genital, não direto na glande, mas colocar no seu genital e ficar ali ou assistindo, sei lá, as oncinhas passando ou qualquer outro tema, é capaz de você ter um orgasmo. Uhum. Mas a experiência dele é muito diferente da experiência de você ter um orgasmo, mesmo usando o vibrador, numa situação em que você está completamente entregue. Então, é interessante fazer essa experiência. Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Vamos ouvir o terceiro caso, porque umas contam um pouco, outras com tanto, né? Que é o caso que a gente vai ouvir aqui, gente. Por favor, todos atentos para ouvir a história da Bruna, professora, 42 anos, de São Paulo. Manda casos. A primeira vez que eu tive um orgasmo foi com um beijo. Só um beijo. Claro que foi um beijo daqueles apaixonados, mas eu me lembro que a gente nem estava se tocando. Além de gozar beijando, eu também já tive outros 2 episódios de orgasmos aleatórios. Um foi no cinema, assistindo a uma cena de sexo. Meu namorado, que eu amava, estava sentado ao meu lado e eu comecei a imaginar a gente transando e a minha cabeça foi longe. Eu gozei sentada na cadeira do cinema, sem nenhum estímulo em nenhum lugar do corpo. E esse orgasmo não deixou nada a dever a outros que eu tive em situações mais sexuais. Também teve outro episódio curioso, que foi um orgasmo durante uma massagem relaxante. Um contexto nada sexual, a massagem era em um quartinho bem feio, com uma terapeuta que eu nem achava atraente. Mas quando ela começou a fazer um movimento de baixo para cima nas minhas costas, eu comecei a sentir umas contrações na vagina que foram ficando mais intensas e logo eu estava gozando. Eu tentei disfarçar, mas não sei se eu consegui, porque o meu corpo faz aqueles espasmos involuntários, sabe? O mais curioso é que até os 30 anos eu nunca tinha tido um orgasmo. Não sei explicar o que acontece com o meu corpo nessas ocasiões. Só sei dizer que é ótimo. Gente, que sortuda, hein? Nossa. Isso acontece mesmo? É verdade? É real esse caso? Acontece muito. Eu, inclusive, já tive 3 orgasmos nessa situação. Com a Como água assim? caindo. Eu tava com o corpo quente e a água gelada caindo no meu corpo. Eu tava vestida.
a água gelada, o contato com a água no meu corpo, e eu comecei a ter um orgasmo. E aí eu comecei a ter orgasmos, assim, não foi um orgasmo qualquer, foi um orgasmo digno de sessão de terapia orgástica, assim, foi uma coisa Mas você profunda. não estava se tocando os seus genitais, De nada. jeito nenhum. A mulher jogou a água em mim, na minha cabeça, a água percorrendo o meu corpo e eu tendo orgasmo. E ela jogou de novo e eu tive outro, porque o primeiro eu não acreditei muito, né? Eu falei, gente, mentira. E aí ela jogou de novo e eu tive outro orgasmo. E pela terceira vez ela jogou água e aí eu tive outro orgasmo. E eu falei, não. Mas o que ela estava fazendo jogando na água? Gente, Desculpa a É porque eu curiosidade. tinha participado de uma tenda de suor, né? Então eu tava com o corpo muito quente. Eu tinha saído dessa Que é uma tenda. tenda de suor, para os nossos ouvintes entenderem essa experiência. E pra orgástica gente também entender, Exatamente, né, Ana? por favor. É uma tenda, gente, dentro de um ritual indígena Ah, ok. em que você fica dentro, né, com outras pessoas, abafada, e aí você sai, dentro da tradição indígena eles falam que, ou seja, não tinha nada a ver o contexto, né, com a sexualidade, mas eles falam que é um renascimento, então Tá. você sai desse útero da Mãe Terra, e aí as mulheres te recebem com uma água, e elas molham os pés, as Tá. mãos, e molham a cabeça. E aí, nesse momento que molharam a minha cabeça, eu tive Tá, orgasmo. então, mas aí eu acho que é por que eu estou perguntando para a gente também diferenciar essas experiências, porque elas não são as experiências cotidianas. Então, assim, porque senão a gente também pode passar uma mensagem de que é fácil ter orgasmo dessas outras maneiras. Nossa, não é fácil ter Não nem da é. maneira não convencional, tem- como é, a gente viu Exatamente. aqui, né? Então, por exemplo, tem relatos de mulheres que já tiveram orgasmo dançando, por exemplo. Isso. Relatos de mulheres que já pintando quadros. Ou seja, relatos de mulheres que têm orgasmo dormindo. Eu, por exemplo, tenho orgasmos dormindo e sei que tem muita gente que não Sim. tem. Não, eu né? já ouvi muito, eu também já tive. Quer já- dizer, normalmente eu quase tive, né? Você Não- fica na questão de quase, né? Aí é aquela coisa, a hora que você Aí você acorda e fala, vou... É. já Mas era. eu Perdi. já tive de acordar com as contrações, né? Não orgasmos mega intensos, mas de acordar ali com as contrações e achar uma delícia. Isso significa que, como a Charlize falou, eu não preciso necessariamente do estímulo clitoriano, né? Ou da penetração, ou etc., para ter um orgasmo. Só com a minha concentração, ou esse mergulho que eu estou nas minhas sensações, eu posso ter. Como você está contando uma experiência em que você, muito provavelmente, devia estar completamente mergulhada nas suas sensações, né? Porque você estava ali num ritual, é outra história, não é? A gente entrou no banho e teve Entrou no orgasmo. chuveiro, exatamente, É só tomou importante banho. falar para as mulheres, porque senão algumas mulheres que nunca tiveram orgasmo vão achar, nossa, eu sou completamente incompetente. Não é. Jamais. Não é. É esse tipo de orgasmo mais espontâneo, sem estimulação clitoriana, ele pode acontecer? Pode acontecer. Ele é o mais habitual? Não é o mais habitual. E pode ser que você, que esteja nos escutando, nunca tenha. E tudo bem também, não precisa também. No caso da Charlize, é isso, né? Provavelmente ela estava com todas as sensações muito à flor da pele depois de uma experiência. E que é uma coisa, nesse caso, física, né? Física mesmo, me parece, apesar de eu ser zero especialista aqui nessa mesa, né, gente? Só palpite. Mas no caso dos sonhos, né, Ana? Aí é outro lado, que é um lado da cabeça, da fantasia, da imaginação, que, enfim, durante o sonho, você não está tendo nenhum tipo de contato físico ou de estímulo. É. E ainda assim A conexão consegue, está ali completa. que é totalmente na cabeça, né? Então Pra tem a ver- parte física e a parte totalmente E isso é da importante para marcar o quanto que muitos dos transtornos da sexualidade em homens ou mulheres são provocados por questões emocionais. E quando a gente fala de questões emocionais, a gente está dizendo do quanto que a gente está receptivo ou motivado para aquela experiência sexual. Ou a gente está se cobrando, ou está tenso, ou acha que vai perder ereção, ou acha que não vai gozar. E aí a mulher fala, não vou gozar, vai mesmo. Aí não goza mesmo. Se ficar preocupada... Não, e às né? vezes o homem começa, eu vou gozar, aquela cobrança, né, pra mulher gozar também. E aí pronto, acabou, ela vai fingir. Outra coisa importante, a mulher que acha que tem que ter orgasmo, ou orgasmo com penetração também é comum. Então a gente está dizendo aqui, algumas mulheres podem ter orgasmo só com a penetração? Pode. Boa parte não vai ter. Até porque, mesmo que esse canal vaginal tenha nervos, algumas das mulheres vão ter isso mais, sentir mais e outras não.
Então, aí a mulher fica ali tentando de qualquer jeito, futucando em tudo que é posição sexual, porque o parceiro quer que ela tenha orgasmo com penetração. Então, tem uma questão, às vezes, do masculino, que é não aceitar ou achar, por exemplo, que a mão da mulher é um coadjuvante, então que aquele orgasmo não tem verdade ali, que não é certo, de achar que o vibrador é um competidor, Isso. de ficar extremamente incomodado. E eu sempre digo para os homens, cara, é o seguinte, não tem nada a ver com vocês, não é pessoal, a gente até gosta da penetração. Mas só a penetração, às vezes, não dispara orgasmo, e tá tudo bem. São 2 corpos completamente diferentes. E o que acontece muito é que não tem o resto dos estímulos, né? Então, essa ideia de que sexo é penetração e todo o resto é preliminar, leva muito as mulheres para essa pressão, né? De querer ter o orgasmo com penetração, né? Afinal de contas, é vendido como sexo. Só que todo o resto é muito mais importante até para um preparo, para uma possível penetração. Não que precise acontecer. Para a gente pode passar sem, a grande maioria das mulheres. Outras não, vão querer, mas até aí também precisa estar lubrificada, né? E para isso o corpo vai chamar para o momento da penetração. Então também não pode ser uma coisa de 2 beijos, 2 lambidas no clitóris e vamos para penetração. Pelo amor de É Deus. isso que está acontecendo com a grande maioria dos casais. Atendo casais também, a gente dá curso para casais e eu percebo muito essa queixa, né, das mulheres que falam, só isso realmente não dá para preparar um corpo. E isso deve ter a ver um pouco também com esse relato que a gente ouviu agora. Ela fala, eu acho que eu estava apaixonada, né? Será que isso tem a ver com paixão? Nesses 2 casos eu estava super apaixonada pelos caras, que talvez seja a conexão, né? Uma conexão emocional ou uma dedicação extra, um beijo mais apaixonado, que pode favorecer tudo, né? Exatamente, a disponibilidade para esse prazer da descoberta do prazer, sabe? Então tem muita gente que dava uns amassos lá na adolescência que era muito melhor que muito sexo que faz hoje com o marido. Por quê? Porque naquela época a gente só podia dar amasso. Então era muito legal. Aí parece que abre, porque né, pode a penetração agora, e aí fica só isso. Não, e tem a questão hormonal também, não vamos comparar com adolescentes, que aí é muita sacanagem. É verdade, é verdade. E a própria questão hormonal também pode alterar o padrão de resposta sexual. Então, uma mulher, por exemplo, na menopausa, ou uma mulher que está com uma menopausa precoce, por exemplo, ela pode ter mais dificuldade de ter orgasmo, fica mais difícil de ter orgasmo. Agora, por exemplo, tem medicações que retardam o orgasmo. Então, você tem algumas medicações antidepressivas, de novo, algumas, pessoal, não são todas as medicações. Por isso que as pessoas, quando vão tomar medicação, precisam perguntar para os médicos. Isso muda, altera, atrapalha a minha resposta sexual? Porque é isso. Outro dia eu estava conversando com uma paciente que era assim, tá, eu estou tendo crise de ansiedade, eu estou com depressão e eu estou tomando uma medicação. E essa medicação inibe o meu orgasmo. E inibe o meu apetite. Porra, já tá foda, já tô deprimida. Ainda por cima, essas minhas fontes de prazer estão totalmente modificadas. Então tá ruim do mesmo jeito. Talvez eu não esteja tão deprimida e tão ansiosa, mas eu também não estou encontrando prazer em situações em que me davam muito prazer. Então todas essas medicações, às vezes é preciso tomá-las, às vezes é preciso. Você tem que fazer um equilíbrio do pró e contra. Tem outras maneiras de você ajudar a estimular esse orgasmo se você está com retardo de orgasmo, mas que pode provocar um prejuízo, pode também. Exatamente. Então, sim, as alterações hormonais, principalmente na menopausa, podem atrapalhar um pouco e retardar um pouco mais o orgasmo, assim como alguns tipos de medicamentos. E o hormônio está ligado também, Ana, a dores de cabeça pós-orgasmo? Então, tem algumas mulheres e homens também que têm o que a gente chama de cefaleia orgástica, né? Que é uma dor de cabeça que pode ocorrer muito próxima ao orgasmo, durante o orgasmo ou pós-orgasmo, tá? Então, em até 2 horas depois, a pessoa pode ter essa dor de cabeça, que normalmente é uma dor de cabeça meio explosiva, que não está associada a outro tipo de sintoma. Então, você não é que é uma dor de cabeça porque você já tem enxaqueca. Só associado ao orgasmo. Não é porque você já tem enxaqueca ou uma dor de cabeça porque você já tá com uma contratura muscular, por exemplo, está muito tenso, e aí todo o seu corpo está tenso, na hora do orgasmo você contrai a musculatura, você vai ter dor de cabeça. Mas não foi por causa do orgasmo, foi mais uma
contratura muscular, entende? Então, precisa, quem tem dor de cabeça durante ou pós-orgasmo, precisa ir ao médico, porque você pode ter alguns outros tipos de doenças que associam a dor de cabeça no orgasmo. Por exemplo, crise hipertensiva. Então, é possível que uma pessoa que esteja tendo uma dor de cabeça pós o orgasmo esteja tendo uma crise hipertensiva, porque no momento do orgasmo você aumenta a pressão sanguínea. Então, na verdade, não é o orgasmo, é só mais um fenômeno que aumenta a sua pressão. Então, aí você está com um sintoma associado, mas aí não é a cefaleia orgástica. A cefaleia orgástica é aquela que vai acontecer especificamente disparada pelo orgasmo, né? Que eles chamam de cefaleia orgástica primária, uma cefaleia primária. Tem como tratar isso? Medicação, ou medicação anti-inflamatória, né? E alguns medicamentos que eles tomam para enxaqueca, para tratamento de enxaqueca. Mas aí toma antes. Tem que tomar antes, porque enfim. senão o sexo acaba sendo uma experiência não agradável, né? Se toda vez que você vai transar ter um orgasmo, que é uma coisa boa, você fica depois com uma dor de cabeça horrível. Se for alguma coisa recorrente, precisa procurar um médico. Então, precisa procurar um neuro, por exemplo, investigar qual é a causa desta dor de cabeça durante ou pós-orgasmo. E se for uma cefaleia pós-orgástica, é assim que fala? Isso. Pode ser isso, mas aí também tem como aliviar esse Como aliviar, às vezes, sintoma. né, você tem que tomar um anti-inflamatório, tem que tomar alguma coisa para dor de cabeça depois. Então, vai depender também do quanto que a dor é forte. Então, também tem que procurar um médico para saber o que é. E ser feliz, né? Para ser feliz com o orgasmo, né? Essas são as exceções, né? Assim como exceção é gozar com água do chuveiro caindo em cima de você, também é exceção a dor de cabeça. A dor de cabeça, ou a dor pélvica também. Orgasmo é transformação para o bem, né, Charlize? É transformação para o bem, gente. Eu vejo muitas transformações, inclusive imediatas. Às vezes a pessoa chega desvitalizada e sai, né, com o rosto brilhando. Realmente é um empoderamento. Tem que esperar vem, né? 72 horas depois para fazer qualquer coisa. Depois de 15 orgasmos, gente. Eu acho que uma semana para sair de casa. Não, pode transar depois, não tem problema nenhum. Inclusive é ótimo que eu já fiz isso. Mas o que eu percebo muito dentro da terapia orgástica é um desenvolvimento do corpo a favor do orgasmo. Então, tudo que a gente vive é para aprender, é para não chegar, é para não ter prazer. E aí, você se abre para esse lugar do prazer. É maravilhoso, né? Quando a gente faz a terapia sexual, tem muito disso, né? Quais são os cenários que te estimulam? Né? O que te dá, qual é a parte do seu corpo? Que tipo de posição? Isso você vai tendo com experiência, com desenvolvimento. Tem orgasmo que você tem que você sai para a vida feliz, né? Você fala, ai, gente, eu sou de maravilhosa, né? O corpo tem as coisas têm outras cores, né? Você fica assim muito mais radiante, se sentindo ótima, maravilhosa. Você sabe que tem a Naomi Wolf, que escreveu aquele livro Vagina, que eu já indiquei aqui. Ela vai relatando como a experiência do orgasmo, em um determinado momento da vida dela, virou uma experiência curta e sem cor. E ela começou a achar tudo muito estranho. Então, ela tinha orgasmo, mas aquilo não tinha muito, sabe? Faltava coisa. E ela começou a investigar e descobriu que uma parte do nervo que vai subindo para a medula, que é responsável, né, por essa inervação dos genitais, estava tensionada, ela tinha tido uma lesão na infância. E depois, aquilo ficou meio mal curado e naquele momento da vida dela, X, com 40 anos de idade, por uma questão de contratura muscular, pinçou uma parte. E ela não sentia esse pinçamento. Ou seja, uma parte da resposta possível que uma mulher pode ter de uma boa gozada, né, tava comprometida. Então, para ver como essa área do cérebro que vai dar essa resposta nossa do sistema nervoso autônomo é tão rica que uma parte, você pode ativar uma parte, ter um orgasmo, como você pode ativar a deusa suprema da potencialidade feminina. A musa. Exato, a musa orgástica. Maravilhoso, gente. Muito bom. Se este Infelizmente, episódio, teremos que concluir aqui. Se este episódio não foi inspirador, eu não sei o que será. Clímax. Ô,
Ana, Diga, gata. e o que a gente pode aprender com tudo isso? A gente pode aprender que as mulheres foram desenhadas para ter muitos tipos diferentes de orgasmo. Que a gente tem o potencial para ter orgasmos ilimitados. Então, cada mulher tem que encontrar e desenvolver o seu potencial. Se você entende a sexualidade feminina, você dá ritmo a toda ação com base nela. A gente descobriu que algumas mulheres podem ejacular e outras não, mas que isso não é o mais importante. A gente descobriu que as mulheres podem entrar em um tipo de estado de transe único, que deixa a gente muito mais criativa, né, com muito mais potência e muito mais segura. O orgasmo feminino dura mais do que os orgasmos masculinos. E a gente descobriu que a memória sexual tem um papel muito fundamental na excitação feminina, né? E a gente precisa descobrir que memória nós temos, inclusive para ressignificá-la. Foi bom para você? Charlize, foi bom para você? Nossa, foi uma delícia. Uma experiência orgástica. E o que você pode recomendar para a gente, para os nossos ouvintes, para ter um sexo ainda melhor? Conexão com o próprio corpo. Então, buscar essa conexão com o corpo é muito importante para entrar em contato com esse prazer que muitas vezes está ali adormecido, esquecido. E uma ótima ferramenta para isso é a terapia orgástica, que acontece lá na Casa Prazerella, que é um espaço para mulheres, feito por mulheres, muito bom. Todas convidadas. Maravilhoso. E Ana, você, foi bom? Foi ótimo, ótimo. Vamos lá, eu vou indicar um livro, chama Viva a Vagina, que é outro, não é aquele Vagina que eu tinha indicado nos outros episódios. Então, Viva a Vagina, da Nina Brockman e da Ellen Stocken, da editora Paralela. É um livro bem interessante. Elas falam sobre vários fenômenos da resposta sexual feminina, de um jeito bem claro, tem várias informações interessantes, estatísticas, tudo. Tem um outro livro que eu acho que é simples, mas legal da gente olhar, que é Como Provocar Orgasmos Femininos, do Marlon Mated, que é um colega meu, psicólogo e sexólogo. Queria indicar no site Superella, que é um site de empoderamento feminino, elas têm um manual de como gozar sozinha. Então, acho legal também. Então, tem vídeo, tem desenho. Então, site Superella. E tem a ver com a dica que eu ia dar também. A gente já falou dele aqui, apesar de eu acho que a gente nunca formalizou como dica, que é o Oh My God Yes. Isso. OMG Yes, para quem quiser .com. procurar no Google. Isso mesmo. Que, enfim, é um serviço, ele é pago, né? Mas é um serviço que mostra, né, muitas formas de se masturbar e de chegar a um orgasmo, e que para muitas mulheres é transformador, né? Eu já ouvi alguns relatos de mulheres que nunca tinham tido orgasmo e que ali se encontraram e conseguiram descobrir o corpo. Porque é isso, não tem um caminho único, né? Cada corpo responde de um jeito. Para você pode ser bom de um certo tipo de estímulo, para outras outro. E ali tem vídeos de muitas formas de se estimular tentando encontrar seu prazer. Isso. E aí eu queria também, por último, indicar uma experiência muito interessante, que é do Hysterical, com Y, Literature, na internet. Acho que é literature.com. São sessões de mulheres lendo trechos de contos eróticos ou de romances eróticos e tendo orgasmo. Então, depois a gente percebe que tem um vibrador em algum lugar ali, porque você escuta um zzz, né? Mas é muito interessante você perceber como cada mulher tem um orgasmo de maneira diferente, a sua expressão corporal. Então, tem aquela que ri, tem aquela que tem um orgasmo mais silencioso, tem aquela que grita. Então, é muito divertido, é muito interessante. É só digitar no Google e assistir às sessões das mulheres. Então, tem mulheres com 3 minutos, algumas mulheres com 7 minutos. Então, ali de 3 a 7 minutos, tem várias sessões diferentes. Ana, é muito legal isso, para sair da performance. Então, a mulher acha que ela tem um orgasmo, ela tem que fazer que nem no pornô. E não é isso, é legal ver que tem outras formas de ter orgasmo, outras formas de reagir e que tá tudo certo, cada uma vai ter a sua. Maravilhoso, gente, a conversa de hoje foi ótima. E a gente espera vocês aqui pro próximo episódio de Sexoterapia. Obrigada, Muito Charlize. bom. Obrigada, Ana. Obrigada, querida. Muito obrigada, obrigada, Charlize. meninas. Até a próxima. Até. Até.
Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.